Você já viu aqueles rodapés modernos e bem elegantes? Hoje eu vou mostrar para você o passo a passo, a compra e a instalação de um rodapé de poliestireno. E ao longo do vídeo você verá os pontos positivos e negativos desse rodapé. Eu fiz a compra desse rodapé pela internet e olha como ele vem embalado. Aparentemente ele está bem embalado, com plástico bolha, que promete dar uma boa proteção a ele, né? Aqui eu vou desembalar ele por completo e vou ver se ele não veio com nenhum defeito, nenhuma avaria por causa do transporte, né? Esse tipo de rodapé é indicado para piso cerâmico, porcelanato e vinílico. Ele é resistente a cupins, a água e não mofa. E promete também uma instalação fácil e de simples limpeza. Ele vem em uma barra de 1,80 m, com altura de 10 centímetros e uma espessura de 9 milímetros. E na parte inferior dele, ele possui esse friso que é possível fazer a passagem de fio. Após preparar o ambiente a ser instalado, vou começar a instalação pelo canto. O corte do rodapé precisa ser de 45 graus, mas para não haver dúvidas e evitar qualquer tipo de erro, eu prefiro fazer a marcação do rodapé a ser cortado dessa maneira. E para diminuir o erro no corte dos cantos do rodapé, eu comprei esse gabarito para cortes em 45 graus. Esse gabarito também comprei pela internet. Ele faz também cortes em 90 graus, tá? E para usá-lo, adaptamos ele em uma mesa fixando com grampos que eu já tinha. Todo esse aparato é para facilitar e agilizar o serviço. E para fazer o corte, veja como o uso do gabarito deixa o trabalho mais eficiente. Após o corte, precisamos eliminar as rebarbas e, com o auxílio de uma lixa, deixamos a primeira peça preparada para a instalação. Agora eu vou deixar uma dica poderosa que agilizou meu trabalho de uma forma incrível. Quando eu comprei o rodapé, eu aproveitei e comprei essa cola para rodapé com o mesmo fornecedor. Porém, aplicar essa cola somente com a espátula iria demandar um bom tempo do meu trabalho. Por isso, eu reservei essa bisnaga vazia para agilizar o meu trabalho. Tirei o tampão que empurra a massa com uma chave de fenda grande. E com a espátula fui enchendo o tubo com a cola de rodapé, que é bem semelhante a uma massa corrida. Basta dar umas batidas que ela se assenta no tubo e vai sendo carregado. E assim conseguimos economizar nas bisnagas. Essa dica já merece seu like. Agora vamos fazer a instalação. Existem dois frisos, um na parte superior e o outro na parte inferior do rodapé. Basta inserir com a pistola cordões de cola de forma contínua dessa forma. E ao meio do rodapé, colocar algumas pequenas porções de cola com a espátula a cada 20 centímetros mais ou menos. E o rodapé já está pronto para ser colocado na parede. Na próxima peça será os mesmos passos. E veja como ele ficará ainda sem o acabamento final. Por sorte, essa parede estava bem alinhada ao rodapé, por isso eu tive menos trabalho. Mas se por exemplo a parede estiver desalinhada, eu vou te ensinar um truque que merece a inscrição no canal. Geralmente, as emendas do rodapé costumam ficar desalinhadas. Para elas ficarem bem alinhadas na parede, eu vou pegar esse pequeno pedaço de MDF e colocar uma fita dupla face e posicionar ele de modo que as emendas do rodapé fiquem bem alinhadas. E veja como elas ficaram perfeitas. Para o acabamento de calafetação, eu prefiro começar com as emendas. Eu vou enchendo as juntas e logo em seguida eu tiro o excesso com uma esponja bem úmida e faço a finalização com um pano. Agora eu vou fazer o acabamento nas juntas de 45 graus. O processo é o mesmo e o acabamento é muito bom. Lembre-se, essa cola tem uma secagem relativamente rápida, por isso deve-se fazer o acabamento em uma parte por vez. Para fazer o processo de acabamento nos topos do rodapé, eu prefiro usar a pistola com um bico avançando sobre o rodapé, dessa maneira, deixando ele quase acabado. Passo a esponja para tirar o excesso e finalizo com um pano.
O passo final para a instalação desse rodapé é a calafetação na parte inferior que fica encostado no piso. Veja como ele fica com uma pequena fenda entre o rodapé e o piso. Nesse piso que eu estou instalando é um piso cerâmico e eventualmente é feita a lavagem com água. É possível fazer a vedação com a própria cola, mas eu vou mostrar que é possível também fazer a vedação com um rejunte na cor branca. Acredito que ele tem uma maior resistência à água. O segredo do rejunte é deixar com uma consistência parecida com uma pasta de dente. Aqui eu usei uma espátula. Confesso que com um bico aplicador é muito mais prático e o acabamento é o mesmo. E basta usar uma bucha levemente molhada para tirar o excesso e dar o acabamento e finalizar a limpeza com um pano. E antes de apresentar os pontos positivos e negativos desse rodapé, veja como ele ficou após instalado. Agora eu vou apresentar a vocês 3 pontos negativos e 3 pontos positivos desse rodapé. O primeiro ponto negativo é que apesar do rodapé vir em uma embalagem de plástico bolha, pelo menos aí 2 peças vieram com pequenas avarias, mas mesmo assim conseguimos aproveitá-las eliminando os defeitos, nas sobras dos recortes. Então a dica que dou é que compre pelo menos 1 ou 2 barras a mais por garantia. O segundo ponto negativo desse rodapé é que ele não apresenta um esquadro perfeito. Por isso, em algumas peças, tivemos que ajustar para chegar em um esquadro mais aceitável. O terceiro ponto negativo é a espessura dele, que é de 9 mm. Se a espessura dele fosse pelo menos de 11 mm, seria possível passar até mesmo um cabo coaxial de antena. Já para os pontos positivos, o primeiro ponto positivo desse rodapé de poliestireno é que ele é resistente à água. Então, se seu piso for cerâmico, pode jogar água à vontade que não terá problema. O segundo ponto positivo é a limpeza dele. Comparado aos rodapés de MDF, que não podem ser limpos com panos muito úmidos, esse rodapé permite a limpeza com os mais diversos produtos, facilitando o dia a dia. E o terceiro ponto positivo é que ele não empena, como os rodapés de MDF, facilitando a sua instalação. Eu vou deixar o link na descrição onde eu fiz a compra do gabarito de corte de 45 graus e do rodapé de poliestireno. Então é isso aí. A única forma de saber se realmente vocês gostaram do vídeo é dando aquele like, se inscrevendo no canal e sucesso!